Beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Isaías, leremos o capítulo 19. Agora o principal, Senhor, aqui está a tua palavra, da minha compreensão necessária para vivê-la, e que eu e a minha esposa e os meus familiares sejamos instrumentos do Senhor, para que mais e mais pessoas acessem a tua palavra, instrumentos de modo indireto e direto, para que se faça naquele em quem a tua palavra chegar, conforme a tua vontade na vida deles, Senhor. Tu disse, eu te peço, em o nome do Senhor, em o nome do Filho unigênito do Senhor, Salvador nosso, Jesus Cristo. Bem, temos no capítulo 19 de Isaías, 25 versículos. Nos diz o profeta do versículo 1 em diante: sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles, e anularei o seu conselho. Eles consultarão os seus ídolos e encantadores, e necromantes e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos exércitos. Secarão as águas do Nilo, e o rio se tornará seco e árido. Os canais exalarão mau cheiro, e os braços do Nilo diminuirão e se esgotarão. As canas e os juncos se murcharão. A relva que está junto ao Nilo, junto às suas ribanceiras, e tudo que foi semeado junto dele se secarão, serão levados pelo vento e não subsistirão. Os pescadores gemerão, suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. Consternar-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano de algodão. Os seus grandes serão esmagados, e todos os jornaleiros andarão de alma entristecida. Na verdade, são nécios os príncipes de Zoan. Os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como, pois, direis a Faraó: sou filho de sábios, filho de antigos reis? Onde estão agora os teus sábios? Anunciei-te agora, ou informem-te do que o Senhor dos exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornarão os príncipes de Zoan, enganados estão os príncipes de Mênfis. Fazem errar o Egito os que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no coração deles um espírito estonteante. Eles fizeram estontear o Egito em toda a sua obra, como o bêbado quando cambaleia no seu vômito. Não aproveitará o Egito obra alguma que possa ser feita pela cabeça ou cauda, pela palma ou junco. Naquele dia os egípcios serão como uma mulher. Repetindo o versículo 16 do capítulo 19. Naquele dia os egípcios serão como mulheres, tremerão e temerão ao levantar-se da mão do Senhor dos exércitos, que ele agitará contra eles. A terra de Judá será espanto para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar encher-se-á de pavor por causa do propósito do Senhor dos exércitos, do que determinou contra eles. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e lhes enviará um Salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e ele lhes atenderá as orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria. Os assírios irão ao Egito, e os egípcios à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios.
24º versículo do capítulo 19 nos diz: Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. 25º e último versículo do capítulo 19 de Isaías nos diz o profeta: Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Bem, por meio dos 25 versículos do capítulo 19, nos fala o profeta Isaías sobre a profecia contra o Egito. O tempo todo narra as profecias contrárias a um determinado povo, que o Senhor se levanta para quem o atinge. E quando o Senhor se levanta para aquele que não anda de um modo correto, conforme diz o versículo 22, ferirá o Senhor, aqui se referindo aos egípcios. Mas o mesmo Senhor que fere é aquele que também oferta cura. Diz o versículo 22, ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e ele lhes atenderá as orações e os curará. Amor e perdão. O Senhor, que assim determinou que também façamos isso, jamais seria contra uma ordem dele, nem em si mesmo. A perfeição existe no Senhor. Então, andou correto, tem o amor, o favor e o poder de Deus como um vento em popa, impulsionando para frente. Fez aquilo que desagrada ao Senhor. Ferirá o Senhor. A sua paz, por vezes a saúde, as circunstâncias de sustento, às vezes é emocional, físico, moral, financeiro. Acordou o homem do seu erro, do seu pecado, pediu perdão sobre aquilo que tinha feito de errado, converteu-se dos seus maus caminhos, o Senhor cura todas as enfermidades. E ele, como diz a parte B do versículo 22, e ele lhes atenderá as orações e os curará. A maravilha para quem erra chama-se o pedir perdão, o verdadeiramente se arrepender do que fez. E tal qual nos disse o Deus Jesus o Cristo, Deus Filho, quando aqui andou, quando perdoava alguém, vá e não peques mais. O mundo está cheio de pessoas que erram, pede perdão, faz de novo, pede perdão e faz de novo. E na próxima vez, quando vai pedir desculpa, já vai pedindo uma desculpa quase como solicitando um vale, vou fazer de novo. Não é assim que funciona. Não se brinca nem com Deus, nem com os seus mandamentos. Existem as ordenanças do Senhor. O mesmo Senhor, que é misericordioso, que nos diz: amai ao próximo como a ti mesmo, dai amor, dai perdão, é o mesmo que disse: perdoa 70 vezes 7. Ele não disse: perdoa infinitamente ao teu irmão. É extenso, é longo, mas é finito. O Senhor é graça, é misericórdia, mas também é justiça. Que andemos conforme a sua vontade, é o que desejo. Sucesso, em nome de Jesus o Cristo.